Flávia, eu tenho que desabafar um negócio aqui e jogar real pra você. Eu senti que você tá muito afastada de mim, assim, me ignorando. Eu acho que você está me trocando pelo chat GPT. Eu andei, assim, muito envolvida com o chat GPT e realmente eu acabei te substituindo um pouquinho, amigucho. Um pouquinho, Agora, eu Flávia, tenho você não outro responde meus WhatsApps? Tá pior que eu que não respondo. Pois é. E Flávia, esse assunto, acho que é um assunto bem interessante, que assim, como que a inteligência artificial está aí influenciando, né, as relações humanas, como tem influenciado a minha com a sua. Então, e por isso a gente trouxe... Vamos mudar de assunto. Então, e por isso a gente trouxe o Flávio Andrade, um traficante... Ele trabalha com tráfego, Flávia. Ele é gestor de tráfego digital e ele veio falar com a gente sobre como a inteligência artificial tem interferido nas relações humanas. E muito prazer de novo. Muito prazer, não. Seja bem-vindo de novo. A segunda parte aqui. A segunda parte do nosso episódio. Você percebeu um clima pesado, né, Flávio? Entre a gente, né? Não, mas assim, vocês resolveram no final, tava todo mundo rindo. Exato. Eu acho que isso é saudável, né? Coisa que a IA não consegue fazer. Não consegue fazer, exato. Não consegue fazer. Eu acho que vai ser difícil você ter uma DR com o chat GPT. Exato, porque ele não vai concordar. Ele só vai concordar, né? Não, ele só vai concordar, né? Exato. E com a Flávia a gente discute o tempo inteiro. Terrível. E Flávio, eu queria que você falasse de novo sobre como que é o seu trabalho, por que você entende tanto sobre inteligência artificial, como você está tão atualizado. Não, joia. Nós temos uma agência de tráfego pago e a gente faz marketing e crescimento em redes sociais, Google. Então, assim, esse universo, ele muda constantemente. Toda semana a gente tem uma surpresa de alguma coisa que mudou, principalmente por causa da IA, né, que ela está acelerando muito os processos. Então, o fato de eu entender bastante sobre IA é a necessidade que a gente tem de se informar o tempo todo, né? Então, participar de congressos, de seminários, cursos, a gente estuda o dia inteiro, né, sobre isso. Então, nesse sentido que a gente especializou mais em IA para poder atender melhor, né, os nossos clientes na questão de anúncios, de posicionamento digital. E você acha que a IA já está interferindo nas relações humanas? Porque o próprio algoritmo, ele é uma IA, né? Sim, o algoritmo é uma IA. E que já influenciou e já influencia muito, né, nas próprias relações, a gente começar a observar por aí, né? Essa pergunta, Paulo, ela é sensacional. Obrigado. Viu, Flávio? Vi. Porque o algoritmo é uma IA. Uma coisa que a gente nota, que acho que todo mundo já notou, como é que o mundo está polarizado, né? Sim. O mundo está muito polarizado politicamente, religião, de qualquer assunto, as pessoas estão completamente em extremos. Em bolhas, né? Em bolhas. E parte da culpa disso é do algoritmo. Porque o que o algoritmo vai fazer numa rede social? Ele vai colocar, se eu sou da direita, então ele vai começar a mostrar conteúdos de direita. O cara da esquerda falou mal, o cara da esquerda falou aquilo. O cara que é da esquerda vai estar recebendo conteúdos de esquerda. O da direita fez isso, o da direita. Então, o algoritmo, ele vai levando as pessoas para o extremo. É interessante mesmo. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo. A guerra do Irã e de Israel. Gente, quando você conversa com alguém da direita, às vezes na mesma situação que os dois viveram, cada um tem um ponto de vista totalmente oposto, receberam as notícias enviesadas, cada um do seu lado. Sim, exato. E assim, cada vez as pessoas vão ficando mais radicais ainda, essa tendência. Em 2020, a Netflix lançou um documentário, né, sobre o dilema das redes. Sensacional, sensacional. Se você quiser até falar um pouquinho, porque eu gostaria até de falar sobre isso. De incentivar as pessoas a assistirem, para elas entenderem, né, de onde que surgiu todo esse movimento. Se você quiser falar alguma coisa... Se eu lembrar, né, porque faz 5 anos que eu assisti, mas pelo que eu me lembro, eram pessoas que trabalharam dentro, né, de grandes big techs. Sim. E que eles estavam falando desse grande perigo na época das redes sociais, realmente de polarizações de ideias, de política, e como isso estava mudando já o cenário político no mundo. E realmente a gente está vendo isso cada vez mais pulsante. E as pessoas, elas estão cada vez mais intolerantes à questão política,
religiosa, eu não consigo mais, né? Inflexíveis, Exato, né? Porque isso você tem está sendo reforçado o tempo todo, né? Exato, as pessoas não, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir o viés, a ideia, os dois lados, eu gosto de entender o porquê, mas eu percebo que as pessoas, elas não estão conseguindo mais ter essas discussões que são saudáveis, que não há problema eu ter uma posição política, você ter outra posição política, uma ideia filosófica, enfim. E as pessoas, elas não estão conseguindo mais, porque parece que elas parece não, né? Elas foram alimentadas, reforçadas para ser cada vez mais intolerantes, porque o que ela pensa e o que ela procura, ela só vai receber conteúdos daquela forma. Então, ela não vai receber conteúdo sobre aquilo. E, né, esse dia eu estava vendo uma pessoa falando que o algoritmo, ele é muito reforçado, principalmente quando se tem discussões. Então, assim, se uma pessoa, hoje em dia, as pessoas amam ver comentários. E daí, quando tem uma discussão, eu postei um vídeo essa semana, e teve uma pessoa lá, eu postei daquela, da menina, como que é o nome? Fernanda Flávia, que faleceu lá no Vulcão, a Juliana, isso. Eu sou ótimo com nomes, né, gente? Fernanda Flávia. Juliana. E assim, teve um comentário lá polêmico e ele realmente enfatizou, parece que mais o vídeo. Então parece que o algoritmo, ele joga e ele deixa o comentário em primeiro lugar. Ele não abaixa o comentário, né? Olha, Pelo menos é uma observação minha. Então eu vou te ajudar, tá? Ao invés de eu fazer palminha e fazer um joinha, eu vou colocar aquelas caras bravas, assim. Mas os vídeos polêmicos, quando a gente faz... Não, nos seus... Por favor, gere polêmica, Flávia. Vou colocar umas caras bravas, assim, uns murrinhos, alguma coisa assim. Porque parece que os vídeos polêmicos, eles dão muito mais agitação e muito mais entrega do que os vídeos não polêmicos. É por causa o algoritmo... Falei tanta coisa, eu nem sei se eu consegui... Ele falou sobre o... Eu falei que você perguntou? Não lembro mais nem o que você perguntou. Sobre o filme de sim, exato. Mas é mais ou menos em cima disso mesmo que o filme fala. Agora, como é que funciona o algoritmo e por que isso é interessante? É que, assim, a função do algoritmo é entregar cada vez mais aquele vídeo, aquele conteúdo, né? Uma das contas que ele faz para ele entender se aquele vídeo ele é relevante ou não é o número de comentários que você tem. Então, se você tem um vídeo que gera polêmica, as pessoas vão comentar muito mais rápido, né? Assim, uma pessoa fala, o outro responde. Então, esse comportamento, o algoritmo entende, esse vídeo ele é relevante, as pessoas vão achar interessante, aí ele entrega mais. Então, por isso é que vai acentuando um viés, né? Desse tipo de comportamento. Mas deixa eu te perguntar, assim, a gente conversando, me surgiu uma curiosidade. Com relação às pessoas que estão chegando no consultório de vocês, nessa ideia de pessoas polarizadas, pessoas radicais, cada vez mais radicais nas ideias, né, com problema com os amigos, na família, vocês têm sentido que realmente isso tem chegado para vocês dessa forma? Eu já estou até me preparando para o ano que vem. Porque, assim, nas últimas eleições... tinha paciente da esquerda, de direita, e assim, realmente muito polarizados, e assim, quem perdeu entrou muito em depressão. O pessoal de direita, principalmente o pessoal que estava lá tentando se manifestar, muito empenhado, né, no seu lado político, o quanto que sofreu. E assim, gerou uma depressão mesmo em algumas pessoas por causa disso, ou piorou o estado de humor por causa disso. E teve muitas brigas também nesse meio tempo. Muitas. Entre familiares, e pararam de falar. E muitos grupos que se acabaram, grupos até de Instagram. Então, assim, eu tô até me preparando para o próximo ano, que provavelmente vai ser intenso de novo, né? Eu percebi que... E acho que a tendência é ser pior ainda, né? Se essa questão da polarização, dos algoritmos, eles vão tentar... Muito mais. Trabalhar muito mais nessa discrepância, né? Nesse conflito. O que eu observo dentro do consultório, por algumas questões, é que as pessoas acabam não raciocinando muito bem sobre esses próprios conflitos. Então, às vezes, tem pessoa que chega para mim e fala assim, não, se a pessoa votou em fulano, eu não quero nem conversar. Assim, virou já um padrão que se a pessoa votou em determinado, é uma pessoa que ela não quer dentro do convívio dela. Já, sim. Então, assim, isso acontece muito. E fora que
existem até hoje parentes que não conversam um com o outro. E é melhor não voltar agora, deixa pra depois. Não é brincadeira. Por essas questões, né? Mas então, tem na verdade, a inteligência artificial aí, ele funciona como uma pessoa que é o entregueiro da relação. No caso do algoritmo, não, porque não é que ele, assim, não é responsabilidade do algoritmo colocar uma pessoa contra a outra. O que ele fez, vamos dizer assim, o efeito colateral dele... Indiretamente é levar uma pessoa para o extremo e outra pessoa para o outro. A questão de um entrar em conflito com o outro aí já é do ser humano mesmo, né? Porque quando você fala de extremos, aí cai nesse negócio. Se você não tá no meu extremo, eu não quero nem conversa. Se você não pensa como eu, então a gente não tem nada a ver um com o outro, é melhor a gente nem se relacionar. Exato. E tem, assim, se a gente aprofundar um pouquinho mais, se você não pensa como eu não quero me relacionar com você. Mas esse pensamento que eu tô tendo, ele é meu ou ele foi implantado por um comportamento de IA, uma ideia de algoritmo, entendeu? Então tem muitas pessoas que estão assumindo certos conceitos, certos pensamentos que veio de um algoritmo. Que se você fosse perguntar por ela mesma, ela nem saberia explicar o que é, né? Uhum. Então, assim, são pensamentos que estão sendo implantados. Mas eu vejo assim, existe um viés da IA, das Big Techs? Existe. Mas eu acho que é mais por essa questão das pessoas se acomodarem com o que a IA está trazendo para elas de forma superficial e não aprofundar. Não tem um pensamento crítico, né? Não tem um pensamento crítico. E aí, olha só, olha que interessante, que inclusive eu quero perguntar para vocês. Existe uma pesquisa de um instituto americano que eles entrevistaram vários jovens e 61% desses jovens entrevistados se disseram solitários. E olha que interessante, eles estão buscando uma convivência, um relacionamento com a IA. Então já tem várias IAs que são namorados digitais, vamos dizer assim, e as pessoas já desenvolveram tipo assim, quando você tira a pessoa de um remédio da pessoa, ela tem um dependência? Dependência, vício? É uma dependência. Abstinência. Abstinência, é isso, abstinência. Obrigado. Uma abstinência quando elas ficam longe desses, vamos dizer assim, namorados digitais, amigos digitais. Então, elas já estão tendo esse tipo de comportamento. O celular é algo que as pessoas entram em abstinência de verdade, né? Assim, quando tirou o celular da escola dos alunos, no primeiro momento, muitos alunos entraram em abstinência, né? E muitos pais surtaram também. Né, porque não consegui lidar com essa abstinência do aluno, né? Vocês têm notado isso no consultório de vocês? Assim, pessoal que tá solitário demais e tá se escorando, ou, talvez não nesse primeiro momento com a IA, diretamente, mas indiretamente com relação às redes sociais, né? Vocês têm notado pessoa que está fugindo, uma fuga? Muito. Eu não sei o que vem primeiro. Vamos pensar, Paulo. As pessoas têm ficado muito nas redes sociais e por isso acabam se afastando da sociedade, ou as pessoas andam muito solitárias, muito carentes e aí usam as redes sociais como um artifício de um acompanhante, assim. Nossa, essa pergunta é meio que assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu pensei nisso. Mas uma coisa anda reforçando muito a outra, Não, né? sim, eu acho que, sei lá, acho que é um ciclo. Porque, assim, as pessoas que nasceram agora já no mundo digital, eu acho que talvez seja mais afetada. Não, as redes sociais, a informatização, elas é que fazem as pessoas serem mais sozinhas. Sim, talvez. Sim. Não, é isso sim. Porque já nasceram assim, né? Com o celular na mão, e aí já não aprendeu a conviver muito, ou não sentiu muita falta da convivência com outro ser humano. Uhum. Assim. E agora, a nossa geração, talvez de alguma maneira... Entrou na mesma. A gente, pela solidão, pelos relacionamentos, igual você fala muito, né? Os relacionamentos líquidos superficiais. Às vezes as pessoas, né, nessa carência, nessa solidão, acabam se apegando muito, né, nas redes sociais, porque distrai. O que eu vejo é o seguinte, como nós estamos vivendo... relacionamentos não, né? Como nós estamos tendo uma vitrine de pessoas, por exemplo, a gente pega uma rede social, ela é uma vitrine de comportamento, é filtro, é tudo muito perfeito.
Então a gente cria cada vez mais um estereótipo de pessoas, relacionamentos perfeitos, e eu acho que isso entra dentro de uma parte da nossa psique que é muito fantasiosa. E daí quando a gente acaba entrando nos nossos relacionamentos reais aqui, a gente acaba se frustrando muito. Porque as pessoas, elas não vão ser como elas realmente são na internet. E tá tudo bem com isso. Só que o nosso nível de frustração, ele tá cada vez menor. E eu acho que nossa geração, XY, mas a geração mais nova ainda, eu acho que isso tá ainda mais... arraigado. Muito mais. Porque se nasceu, eu brinco assim, né? Nasceu numa geração de filtros. Então os filtros eu acho que eles estão não só na pele, mas eles estão em tudo. Então a gente acaba tendo cada vez... eu não sei quem foi que falou, né? Bauman falou do relacionamentos líquidos, mas alguém falou sobre os relacionamentos que não estão mais líquidos, eles estão gasosos. Né? Porque o líquido ainda fica um pouco. Hoje eles estão gasosos. E então eu percebo no consultório o quê? Pessoas cada vez mais frustradas, tanto por aquilo que elas carregam e trazem da sua história, e elas acabam projetando isso no outro, que ela vê na internet, e daí quando aquilo que ela projetou ela vê na vida real, ela acaba não conseguindo manter. Não sei se faz sentido isso para vocês, mas eu vejo dessa forma. Mas Flávio, assim, um exemplo que eu já falei outras vezes aqui, o quanto que a gente percebe os jovens hoje. Por exemplo, os universitários antigamente, nós... Na verdade, você até comentou isso, né? Antigamente, a gente tinha uma interação muito maior com o outro ser humano. Na verdade, a gente ia para a faculdade porque ia ser o melhor momento da nossa vida, principalmente o relacionamento social, né? Que a gente ia formar um grupo de amigos. E mantinha contato, né? E eu tenho muitos pacientes no consultório, os universitários, que reclamam do oposto. E eu achava muito estranho. Os primeiros pacientes que apareceram, principalmente de medicina, e falaram que não tinha amigo nenhum, né? Ele falou, dentro da faculdade, ele falou assim, mas como assim? Eu falei, é um problema dessa pessoa. Mas foram aparecendo 2, 3, 4, de repente todos, você percebe que é um padrão de universitários que não interagem entre si. Né? Então, eu acho que realmente tem muita influência, talvez, da tecnologia, das mídias sociais, esse distanciamento, porque as pessoas acabam substituindo esse contato humano com o contato digital. Exato. Em cima dessa visão da escola, né, que é tão rica, não só para o conhecimento, mas assim, para o relacionamento pessoal. Existem uma escola, não me recordo o nome dela agora, mas eles fizeram um teste. Essa escola, eles substituíram em 100% os professores na sala de aula. E o rendimento dos alunos, acho que foi 25% superior a outras escolas que tinham professores. Então, se você olhar um comportamento desse... Não substituíram os professores por o quê? Por IA. E eles melhoraram o rendimento 25%? 25%. Uau. E assim, computadores, né? Tudo que eles tinham de fiquei perguntar... triste agora. Me deu uma baixa aqui agora. Mas é verdade. Agora, assim, isso é que é interessante que eu acho da gente perceber com relação às relações humanas. Se você for considerar tecnicamente... essa escola com o IA, ela realmente vai conseguir suprir muito mais a necessidade do aluno do que qualquer professor, porque ela sabe tudo, né? Mas o que assim, os alunos andam mais interessados em tecnologia do que ficar vendo um outro ser humano ali em pé falando, Exato, né? Porque assim, é chato, né? Tem uma interação mais dinâmica, né? O desenvolvimento de cada aluno é diferente um do outro, então se eu tiver uma IA à minha disposição, eu vou caminhar no meu ritmo, né? Então, tecnicamente... é muito mais eficiente. Agora, o que está sendo deixado de levar em consideração, por exemplo, a experiência de vida do professor? Exato. A relação com o professor. A referência. A referência. Exato. Exato, aquela questão assim... O respeito. O respeito todo mundo lembra do professor que teve, do que a professora fez, a forma que fez... Emoções, né? Como admiração, né? Respeito, eu tenho certeza que você, o Paulo, deve ter tido referências de professores que marcaram a vida como referências, como eu quero ser igual àquela pessoa, ou quero fazer o que ela faz, né?
Você tem alguma que a gente poderia... Uma delas eu trouxe aqui, né? veio aqui no podcast, Olha que é a que doutora legal. Hilda Morana, Sim. né? Olha só. Psiquiatra forense, foi minha professora no Instituto de Psiquiatria da USP. Quando a gente deu a palestra lá em Caçapava, É, eu falei da minha professora. sim. Ela tava, eu ia falar, a gente foi dar uma palestra lá em Caçapava e... Oi? Uma palestra tá. para os professores. Isso. E a professora que eu tive na 4ª série, ela estava lá e ela foi uma professora que me marcou demais. Porque as antigas professoras, elas foram um pouco cruéis comigo. Rasgavam o caderno, não sei o quê. Não tudo sei mais. porquê, né? É. E daí ela foi uma professora muito carinhosa, né? No sentido de... A forma como ela Lidou com as suas lidou com as dificuldades. minhas dificuldades. E eu era um aluno que eu tinha notas boas, eu não tinha dificuldades de aprendizado. Mas hoje eu sei, né, TDAH, então era tudo Agitado. muito rápido, né? Então eu escrevia, comia palavras, enfim. E ela foi muito carinhosa comigo, e ela tava lá. E foi um momento até emocionante, né, que eu contei a história e falei, essa professora tá aqui. Ela nem lembrava de mim, obviamente, 4ª série, Aham. mas me marcou. E, gente, quantos anos que eu não via ela. E quando eu vi, eu lembrei dela. Sim. Então, sim. esse tipo de experiência, essa escola não vai ter. Exato. Então, a gente está vendo cada vez mais isso. Assim, a sociedade exigindo tecnicamente o nível de informação, o nível de... Né, E por outro lado, né, outro dado que a gente costuma falar muitas vezes, já outros convidados já falaram muitas vezes aqui, é que essa geração é a única, né, de todo o desenvolvimento humano que tem o QI mais baixo do que os pais, né, do que a geração anterior. E é interessante isso, né? Com a tecnologia... E que estão transando menos, né, Flávio? Que a gente falou. que tem menos interesse sexual. Exato. Então, assim, estão desenvolvendo menos a inteligência, o quociente de inteligência, Sim. e também tem menos interação nesse nível mais pele a pele, sexo, né? Tem Não tem preguiça. muito interesse. Na realidade, são relacionamentos mais pobres, né? Sim. Mais pobres. Tem uma pesquisa interessante que o MIT fez. Olha, eles pegaram um grupo de pessoas para resolver um problema e pegaram um outro grupo de pessoas para resolver o mesmo problema usando o ChatGPT. E colocaram eletroencefalograma, né, para poder ver quais áreas do cérebro ativavam, quais não ativavam. Então, assim, áreas de concentração, aquela concentração longa, de memória, busca memória rápida, de raciocínio, de criatividade das pessoas que estavam usando o ChatGPT foram muito menores do que as que não estavam utilizando. Então, eles chegaram à conclusão que o cérebro das pessoas que estão utilizando a IA, ele é mais preguiçoso do que as que não estão usando. Uhum. E eu acho que a gente vê isso muito com relação à calculadora, né? Hoje, antes a gente fazia continha no papel. Hoje em dia, nem calculadora mais no celular já faz. A gente nem lembra mais da A gente tabuada, pede né? pro chat GPT, às vezes, fazer alguns cálculos. Algumas, esses dias para trás, eu tive uma experiência. Uma cliente nossa, não é exatamente conta, mas só para a gente ver o tanto que o perigo de a gente ficar preguiçoso, né? A gente pediu para ela escrever uma biografia dela, e ela, ao invés de digitar, ela escreveu num caderno e tirou uma foto e mandou no celular. Uhum. Eu falei, eu não vou digitar isso de novo. Eu peguei a foto, subi na IA e ela escreveu para mim perfeitamente. Uau. Então, assim, a gente vê que, por um lado, auxiliar é uma ferramenta que vai nos auxiliar muito, mas por outro, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar preguiçoso. Emburrecer, né? Que é um episódio que a gente fez esses dias, do Brain Raw. Brain Raw. Exato. Que é empodrecimento do cérebro. Que é né? empodrecimento do cérebro no sentido de que as pessoas estão consumindo cada vez mais informações superficiais de maneira muito rápida. Então, assim, principalmente redes sociais, né, do que você está falando. Então, não se exercita em nada a nossa atividade mental. Sim. E as pessoas estão deixando de fazer ligações sinápticas no cérebro, sim, né? E isso vai realmente... Gente, a gente precisa, né, fazer algumas coisas assim, além das telinhas, né? Faz um jogo de tabuleiro, sabe? Lê um livro, aprende instrumento. Além da inteligência artificial, né? E conversa com as pessoas, sabe? Saia pra um date. Eu tava pensando nisso, assim, o quanto que, assim, cada vez mais a sociedade
assim, se a gente está falando de que não tem volta mais, né? Tecnologia, inteligência artificial, e quantos relacionamentos estão ficando cada vez mais superficial, mais distante, mais líquido, mais gasoso, o quanto que não tem volta também isso, né? Não tem. As pessoas estão ficando cada vez mais solitárias e eles estão desenvolvendo IAs e a gente nem chegou a tocar no ponto, mas robôs, né? Então, eles estão fazendo uma conta aí que eu acho que até 2030, acho que é 2030 que eles falaram, eles esperam colocar 10 milhões de robôs à venda para as pessoas. Então, assim, por um lado, vão fazer tarefas repetitivas, vão livrar as pessoas de, às vezes, tarefas perigosas, mas tem robôs que eles estão falando de relacionamento mesmo, robôs que vão se relacionar com as pessoas. E, então, assim, a gente precisa voltar, como o Paulo falou, a conversar um com o outro, né? A gente não esquecer que a nossa maior arma, nosso bem mais valioso é o relacionamento. Não, você falando, eu lembrei daquele episódio também que a gente falou. Do Bebê Reborn. Não, gente, esqueci agora. Do Black Mirror, que a mulher, não sei se você assistiu esse episódio, que a mulher, ela perde o marido, e daí eles começam a desenvolver uma ferramenta que ela entrou num luto, e daí ele começa assim, uma empresa vende pra ela ali, alguma coisa assim. Aí ela começa a mandar mensagem pra ele. Aí daqui a pouco ele desenvolve e começa a ligar com a voz dele. Aí ele desenvolve uma outra tecnologia que criaram um robô igualzinho ele. E daí chega na casa dela, assim, igualzinho ele, e ela fica até surpresa, assim. Eu tô começando a ficar com medo dessa série. Mas falando assim, da questão de relacionamentos, desse distanciamento, se a gente já falou no outro episódio sobre os bebê reborn, que não tem nem tecnologia dentro deles. Sim. Então, assim, as pessoas já estão com uma tendência a se relacionar com borracha, com algo inanimado. Sim. Você imagina se colocar a tecnologia lá dentro? Você começar você começar a chorar realmente, você começar a dizer que te ama e que você é a mãe mais maravilhosa do mundo. Acho que vai ter o bebê e te reborn. Agradar o máximo que você pode. Vai ter os bebês reborns ou os companheiros de entrada, o pró, aquele que tem temperatura. Acho que vai começar a ser assim também. Não, assim, agora eu pensei em outra coisa. Eita, Flávia, o que será que ela pensou, gente? Escreva aí, o que será que Flávia pensou? Comente aí. Não, eu pensei, companheiro, namorado, imagina, reborn. E aí vai ser como se fosse assim, iPhone 15, iPhone 16, vamos ver, todo mundo vai competir. Vão competir com qual companheiro você tem mais avançado no negócio ali. Sim. Capacidade Ufa, maior. pensei que Flávia tinha pensado outras coisas. Ou será que pensou, gente? Não sei. Não, foi isso só. Foi isso. E falando nisso, Flávia, vamos falar rapidinho do nosso patrocinador, só pra gente... Vamos falar. Que é o Espaço Saúde, Vale Sul Shopping, um lugar incrível dentro do Vale Sul Shopping, que você não precisa só ir lá para fazer compras e comer. Claro que você vai fazer isso também, mas você pode ir lá cuidar da sua saúde. Assim como a doutora Flávia Sano já faz, né, doutora Flávia Sano? Sim, eu já vou. Eu tenho a minha dermatologista, a Janine. Por isso que ela tem essa pele tenho brilhosa, a minha ginecologista. Sedosa. Não parece que Flávia Sano tem 70 anos. Percebeu o silêncio. Percebeu o silêncio. Tá bom. Tô obrigado, bem. Espaço Vale Sul Saúde. Muito obrigado, Vale Sul. Espaço Saúde. Muito obrigado. Espaço Saúde Vale Sul Shopping. Você tá confuso, assim, 2 TDAH fazendo um programa assim? Sua cabeça tá às vezes confuso, fica... tá? Mas eu tô achando interessante. Tá achando interessante? Eu percebo que ele fica analisando. Acho que ele prefere IA, né? Ele prefere IA. Não prefiro não. Então, Flávio, e o que você aconselha as pessoas em relação ao avanço da inteligência artificial no sentido dos relacionamentos? Bom, eu acho que, novamente, a gente tem que aprender a utilizar a IA, mas nunca esquecer que ela é uma ferramenta. Ela é só uma ferramenta para ajudar a gente a ser mais produtivo. É só isso. Relacionamento é só com pessoas. A IA nunca vai ser uma pessoa. Pela própria concepção do aparelho, né? Por exemplo, eles tentaram, com o computador, imitar um cérebro humano.
Só que se você for lá nos chipzinhos, como é que eles funcionam, é só ligar, desligado. E se você vai no neurônio, você tem toda uma cadeia de pensamentos, tem todo um cinza que é produzido. Então, assim, a IA nunca vai ser um ser humano. Ela só vai tentar se parecer com um, espelhar. E se as pessoas se esquecem disso, elas começam a ficar encantadas pela ferramenta, elas vão se distanciando. E o perigo é, o ser humano está cada vez mais solitário, né? Cada vez mais sozinho. E se você tem na mão uma ferramenta que faz parecer que é um ser humano, você fica tentado a resolver suas situações ali, né? A suprir as suas carências, as suas necessidades com a máquina, com o robô, e nunca vão ser supridas. Isso só acontece com pele a pele, como a doutora Flávia falou. Então, meu conselho é, use a IA profissionalmente como ferramenta, mas nunca fique sozinho. Nunca se separe de amigos, de parentes, sempre busque o relacionamento. Se está com um problema psicológico, de emoções, procure profissionais. Não vá para IA, porque ela não vai resolver seu problema. Vale a pena a gente repetir, a gente falou no primeiro episódio, mas vale a pena repetir essa questão das pessoas que estão buscando terapia, psicoterapia através de IA, né? Até que ponto existe um limite nesse benefício. Né? Vamos falar de novo, porque tem pessoas que assistiram o primeiro e tem pessoas que não assistiram. Isso é muito bom. Na verdade, assim, o que você estava comentando, que a IA ela é programada para agradar, para simplesmente para confirmar o que a pessoa quer ouvir. Né? Então, nunca uma terapia dessa vai ser uma terapia realmente que vai trazer críticas, elaborações para a pessoa. Você que sabe, né, não vai ser profunda, ela não vai conseguir acessar a sua psique, né, ativar suas emoções, ela vai te enganar ali, né, ela vai às vezes dar o que você quer, ela não vai fazer uma construção profunda, ela não vai conseguir chegar ali no teu selfie, né, nos seus traumas, você pode até parecer que está chegando ali, mas será que o caminho realmente que está sendo trilhado ali é um caminho que vai chegar no ponto onde você precisa chegar? Por quê? Porque a IA ela não sente, a IA não toca, a IA não vê, ela vai o quê? Simular, né? Simular, isso, obrigado. E aqui a gente estava falando antes, acho que não foi no episódio, a gente estava falando antes, o perfil das pessoas que provavelmente vai procurar um tipo de psicoterapia por IA, num primeiro momento, que você estava falando que seria uma massa grande, mas que busca mais uma questão de... porque quem já faz terapia, isso é um absurdo. Eu pergunto meus pacientes assim, eles falam, não, é um absurdo, não tem nem como, mas acho que quem já tem esse conhecimento, né, não sei. O perfil vai ser aquelas pessoas que têm uma necessidade, pelo menos no conhecimento dela superficial, então ela está se sentindo triste, ela vai tentar... conversar tá sozinha, vai tentar conversar ali com o chat GPT da vida, pedir conselho e tudo mais. Então, vai ser pessoas que ainda não passaram por uma experiência terapêutica. Então, as pessoas acham que é simples. Alguém tá achando que alguém que ela só tá achando que tá conversando. Conversando com alguém para escutar, superficialmente. E a IA, ela é muito boa de fazer essa simulação, de parecer-se a uma pessoa. Então, ela vai falar o que você quer ouvir e tudo mais. Então, a grande massa vai procurar nesse sentido. Mas vai chegar um ponto que ela vai ver que os problemas dela, as situações dela não estão sendo resolvidas. E ela vai, às vezes, ficar... Se ela estava deprimida, no primeiro momento ela vai, não, achei um caminho legal, mas depois ela vai se sentir mais deprimida. E que são tudo soluções superficiais também. Exato, né? Não profundas. Então, aí, essas pessoas, depois que verem que realmente o problema delas não foi solucionado, aí elas vão procurar um profissional. Sim. Eu acho que o caminho vai ser esse. Então, você acha que eu tenho emprego por um tempinho ainda, Flávio? Só para pelo caminhar do mundo, acho que você vai ter muito que bom, trabalho. Porque, pelo contrário, né? Essa forma de lidar com essa terapia, por exemplo, que é estar lidando se relacionando com uma inteligência artificial, vai ser um grande problema também para a psique das pessoas, né? Exato. E que vai se reverter num problema maior também, um outro problema, que as pessoas vão ter que procurar psicoterapia. E você sabe onde que pode complicar? Porque é o seguinte,
A inteligência artificial, ela vai te dar uma boa resposta. Então, por exemplo, se você falar assim, ó, eu tô com dor de dente, o que é bom para poder resolver a dor de dente? Ela vai te dar uma resposta melhor do que o vizinho daria. Ela vai, inclusive, pode entrar até em artigos científicos e como é que você faz, qual remédio toma. Então, ela vai dar uma boa resposta. E as pessoas vão começar, já estão, né, começando a se automedicar. Então, se eu levar isso para psicologia, para psiquiatria, é muito perigoso, porque a IA vai te dar essa resposta, né? Mas será que é a melhor resposta? Eu acredito que não vai ser nunca. Sim, exato. Sim. Eu acho que por aí. Flávio, já deu nosso tempinho. Voou. Voou de novo esse segundo episódio. Gente, 2 episódios e ainda eu teria muitas perguntas para fazer pro Flávio. Não, mas o Flávio, ele é de casa. Ele é de casa. A gente pode chamar ele quantas vezes quiser, o né, Flávio? E sua amada esposa, que está aqui com a gente, Chenise. Eles estavam na nossa festa de inauguração do Surtadamente, né, Flávia? Sim, porque ele é a empresa que cuida da nossa gestão aí de tráfego. Eles viram a gente nascer. Ele trafegou. Ele trafegou com a gente. Nossa empresa de tráfego. Os dois viram a gente nascer, então é um convidado super especial. Eu vou falar, o Surtadamente, a gente tem muito carinho com ele, porque tudo que tanto é feito de uma maneira muito legal, muito divertida, diferente, quanto ele responde, tudo que a gente faz na rede social responde maravilhosamente bem, sinal que as pessoas gostam, né? Fala pra gente, Flávio, que você já me falou, que as pessoas aceitam bastante, gostam pela resposta que a gente tem tido dos resultados, assim, o quanto que o Surtadamente é uma proposta que as pessoas têm se interessado muito e... Exato. Não, é maravilhoso, porque quando a gente faz, por exemplo, um trabalho a gente faz um trabalho de crescimento de inscritos no YouTube, né? Procurando pessoas que queiram ouvir o Surtadamente. A gente está procurando vocês. E quando a gente analisa os números, o Surtadamente tem um número muito melhor do que, inclusive, muitos dos nossos clientes. E se a gente for ver a média de mercado, a gente, o algoritmo, ele tem facilidade de achar pessoas que se interessariam pelo Surtadamente. Então, inclusive, a gente facilita a vida dele. Então, a gente vê que, por números, realmente, o Surtadamente tem muito valor no que entrega. O nosso é um case de sucesso, né? Completamente. Eu e a Flávia, você acha que dá pra... Tá legal essa dupla? Tá ótimo. Tá? Não mudaria nada. Não mudaria nada. Tá ótimo. Sensacional. Viu, Flávia? Viu? A Flávia ia me demitir, gente. Ia trocar por ia trocar um robô. Ela ia aqui, me trocar. Ela ia colocar inteligência artificial aqui. Porque ela falou que eu tava dando muito problema pra ela. Mas o Flávio me convenceu que é melhor não. Sim, melhor gente. A gente esqueceu de falar dos nossos, de onde a gente também... onde encontrar a gente? Encontrar a gente também. Mas vamos deixar o Flávio falar primeiro? Então, sim. Tá. Podem procurar no Instagram, Flávio Digital Ads. Vocês vão ver um pouco do nosso trabalho ali. Se quiser entrar em contato também por lá, pode entrar, tem nosso telefone. E vai ser um prazer conversar com vocês. Muito bom. Obrigado, viu, Flávio, mais uma vez. Foi muito bom. Quando quiserem, eu estou à disposição. Muito bom. E você, Flávia, onde as pessoas podem encontrar? Quero tomar um Rivotril. Flávia Sano, por onde encontrar, Flávia? Nas redes sociais, doutora Flávia Sano, e aqui no Surtadamente. E na Clínica Etos também. Na Clínica Etos, exato. E também @PsiPauloSiqueira. Gente, não esqueçam também que o Surtadamente, além do Instagram, também tá no TikTok. Então, @SurtadamentePodcast. E não esqueça de comentar, não esqueça de curtir, de compartilhar, apertar o sininho aqui, porque é muito importante. Não adianta você só ver o nosso vídeo e você não se inscrever. Você precisa se inscrever e fazer parte dessa grande família de surtadinhos. Eu gostei disso, família de surtadinhos. Vamos pegar surtada, essa, Flávia. Anota aí. Gente, até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Um abraço.